Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está continuando o nosso módulo auxiliar administrativo, ou seja, a nossa quarta aula, e nós continuamos falando do setor financeiro, só que abordaremos agora os tópicos faturamento, cobrança e crédito e tramitar documentos. O faturamento. O faturamento é a soma de todas as vendas, ou seja, de produtos ou de serviços que uma empresa realiza em um determinado período. Ele pode ser dividido de duas formas. Faturamento bruto, que é o valor que a empresa recebe pelas vendas de produtos ou serviços em um determinado período. Ou faturamento líquido, que é o valor que foi recebido pelas vendas, já com os devidos descontos dos impostos que incidem na venda. Ou seja, o faturamento é todo o produto que compramos de alguma empresa e depois é faturado. Alguém já deve ter ouvido dizer que quando a gente compra um produto, alguma coisa, fala que vai entrar em faturamento, né? Ou seja, esse faturamento vai somar todos os produtos que nós adquirimos e depois para passar para emitir a nota fiscal. Então, aí ele é dividido no bruto, né, como fala ali, que é a venda dos produtos, né, o valor que a empresa recebe, e o líquido é o valor que foi recebido pelas vendas depois de vendido o nosso produto. Controlar, depois já começamos daí a rotina 3. Lembra que na última aula nós abordamos a rotina 1 e 2, que é o que tem lá na nossa apostila. E agora nós abordaremos a rotina 3, ou seja, controlar o faturamento, que nós falamos dos pagamentos, faturamento, né? Na outra nós falamos do pagamentos e controle, agora nós estamos falando do faturamento. Controlar o faturamento, ou seja, contas a pagar e a receber. Então, as contas a pagar, né, que nós vamos falar agora de controlar o faturamento. São todos os valores que a cooperativa deve. O principal objetivo do acompanhamento das contas é pagar e informar ao gestor sobre o vencimento dos compromissos da cooperativa, assim como as prioridades e os valores necessários para saldá-los. Quanto mais exatas e precisas forem as informações, melhor será o controle das contas a pagar. Ou seja, contas a pagar todos nós sabemos, né? Porque então a gente tem que procurar fazer o quê? Um controle das nossas contas a pagar também, não só as cooperativas ou as empresas. Nós também devemos fazer esse nosso controle de contas a pagar, ou seja, nós não devemos gastar mais do que ganhamos. Então, esse controle de conta a pagar, além de ser muito importante para as cooperativas, para as empresas, é importante para nós também, para que nós não ficamos com dívida, ou seja, essas nossas contas a pagar, para que nós assumimos os nossos compromissos a pagar e cumpramos ele, para que não gastamos mais do que o salário que a gente recebe. A comunicação eficaz e confiável entre o financeiro e os demais setores que geram os pagamentos é fundamental para garantir o cumprimento das rotinas e acordos, evitando os problemas com fornecedores, pagamentos indevidos, juros, multas, fluxo de caixa negativo, por exemplo. As contas a pagar são, portanto, todos os compromissos da cooperativa, sejam contas ou obrigações, como a folha de pagamento dos empregados, tributos, seguro, luz, água, telefone, vigilância terceirizada, dívidas contraídas com fornecedores, etc. Na verdade, são saídas, ou seja, as despesas. Então, as contas a pagar, as empresas não podem esquecer dessas contas a pagar, mesmo porque tem os compromissos com os empregados, ou seja, com os colaboradores ou funcionários,
que eles não podem esquecer, porque nós temos também as nossas contas a pagar, e se a empresa esquecer de pagar, né, de fazer a folha de pagamento ou o lerite, dessa forma nós também vamos acabar pagando juros e multas, porque nós também não estamos assumindo os nossos compromissos, ou seja, não estamos pagando as nossas contas. E a empresa também tem que ter, o que nós falamos no anterior, o controle dessas contas a pagar, para que não faça pagamentos indevidos, ou seja, não esqueça de fazer alguns pagamentos para que não gere multas, para que não gere juros, para que depois o caixa não fique negativo da empresa. Como realizar as nossas contas a pagar? Ou seja, que nós estamos falando tanto das empresas, como das cooperativas, como a nossa particular também. Registrar, planejar, controlar prazos e valores devidos, conferir e aprovar os pagamentos, autorizar e realizar os pagamentos, conciliar e dar baixa nos pagamentos, atualmente com acesso cada vez mais frequente às novas tecnologias da informação e comunicação. Muitos documentos são produzidos por meio da informática, agilizando os serviços e armazenando dados de forma confiável e segura. Ou seja, a tecnologia hoje está ao nosso favor. Então, mesmo as nossas contas particulares, hoje a gente tem um celular, por exemplo, onde tem um aplicativo que a gente pode controlar essas nossas contas a pagar. Então, fazia tempo que a gente não tinha essa facilidade, mas agora com toda essa tecnologia, ou seja, então é muito mais fácil da gente conseguir controlar as contas hoje, tanto as nossas particulares como a empresa também. Só que além de controlar, nós não podemos esquecer que temos que registrar todos os valores, conferir, ver se está tudo certo, ou seja, depois conferir, ver se todos os pagamentos estão corretos, né? No caso das empresas, as empresas têm uma pessoa que vai ter que autorizar esses pagamentos depois de tudo lançado para poder controlar, ou seja, sempre estar dessa forma, controlando todos os pagamentos, ou seja, das contas a pagar. Da mesma forma, nosso. Agora vem-nos a conta a receber. Essa é uma parte muito boa, né, de contas a receber. As contas a receber tratam de todas as entradas e recursos da organização. Ou seja, a organização é a cooperativa ou as empresas. Quando a cooperativa faz a opção por vendas a prazo, ela tem de elaborar um sistema de controle, pois está tratando com valores que outros devem para ela. Em razão disso, o cadastro individual dos clientes é muito importante, por meio de monitoramento das contas a receber e dos pagamentos, devendo ser atualizado constantemente, a verificação do que está sendo liquidado, assim como do saldo devedor e da posição global das contas a receber de cada cliente. Deve ser diária esse controle. Pode ser feito por meio de um formulário bem simples, como mostra o exemplo, né? O exemplo que nós temos na apostila. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, para quem trabalha, vocês como jovem aprendiz, que trabalham nessa... Então, que nós estávamos falando do jovem aprendiz, né? Então, o jovem aprendiz pode trabalhar, assim, nessa área também. E essa área, por exemplo, a contas a receber, ou seja, são os clientes que devem para as empresas ou as cooperativas. Então, tem que ser verificado diariamente se o cliente pagou, se o cliente não pagou, se está atrasado, se não está atrasado. Ou seja, tem que dar baixa se está sendo liquidado ou não, fazer essa verificação. Mas tem que ser feito diariamente ou seja, esse controle de conta a receber. Então, é bem mais, hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil a gente fazer esse controle de contas a receber. Principalmente vocês, como jovem, pode estar
ou seja, efetuando essa parte, mas é uma coisa que tem que ser feita diariamente, né? Esse controle das contas a receber para baixar, para ver se está sendo liquidado ou não todas as contas a receber da organização ou da cooperativa ou da empresa.